Muito boa noite a todos. Muito bom a gente estar junto. No frio fica mais fácil da gente se juntar, né? Estamos aqui para buscar o rumo, para buscar a orientação, para buscar a limpeza, para buscar a melhoria das nossas vidas, sem que essa melhoria jamais seja externa, possa ser conquistada sem a nossa participação. É claro que Jesus nos convidou a ir a Ele, todo aquele que tivesse sobrecarregado, porque Ele aliviaria. Mas também é mais claro ainda que o alívio não é a solução dos problemas. Ele alivia para estimular, mas a solução de quem será? A solução precisa ser nossa. Até quando curava, Jesus dizia: a tua fé te salvou. Hoje nós viemos pensar sobre as relações humanas, como nós temos conduzido as relações humanas, esse enorme desafio da vida. Não tem nada mais desafiador. Vocês já encontraram alguma coisa mais desafiadora que o ser humano? Fala a verdade. Olha, é muito desafio a gente encontra na vida, mas mais complicado que gente. E não adianta você pensar nos outros, não, porque os outros pensam em você. Simples assim. Mais desafiador que os outros são assim. Uns aos outros, né? Quando você começa a ler os romances espíritas, começa a se apropriar do espiritismo, uma pergunta surge na tua alma. Quando eles começam a falar que a verdadeira pátria nossa é o mundo espiritual, começa a surgir uma pergunta: mas o que eles estão fazendo aqui então? Por que Deus nos envia para a Terra? Vocês já pensaram a respeito disso? O homem vem perguntando isso a si mesmo desde que ele começou a pensar. Lá nos primórdios da filosofia, qual o sentido da vida? Para que nós estamos aqui? E isso é uma pergunta fundamental, não é só dos livros, ela está por trás de todos nós que buscamos um norte para a vida. Aqueles desesperados que não o encontrando, inclusive, tomam decisões trágicas, mas também a todo tipo de ser humano que busca para quê mesmo? Por que eu tive a mãe que eu tenho? Por que eu tive os filhos que eu tenho? Por que eu tenho as doenças e o corpo que eu tenho? Especialmente olhando os modelos e as modelos, né? Tem gente que nasce com 1000 talentos, bonito, rico, e nós... Deixa pra lá. Por quê? Por que a Terra? Jesus respondeu isso, mas a gente precisa olhar historicamente a espécie humana. Será que nós somos entre os animais os mais fortes? O que vocês acham? Nós temos os melhores dentes, os dentes mais fortes. Quem somos nós perante um tubarão, um leão? Não é? Estamos longe de ser os mais fortes, longe de ter as melhores presas, as melhores garras, os mais musculosos, sermos os mais rápidos. É fácil a tarefa do ser humano de sobreviver na Terra, lá desde os primórdios? Pense comigo. Nós tínhamos, em tese, nós teríamos alguma chance de sobreviver? Quem diria que 200.000 anos após a chegada do Homo sapiens sapiens, nós seríamos a espécie predominante no planeta? Por que nós alcançamos essa condição? Diz o ditado que se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E é bem isso, perante os predadores, a gente fica nesse dilema quando encontra um cachorro que cisma com a gente na rua, não é? Será que eu fico para ser mordido? Ou eu corro para ser mordido também? Não é?
Mas esse ditado é muito interessante porque ele pode ser acrescentado numa frase. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se juntar, o bicho foge. Se juntar, o bicho foge. Nós estamos aqui hoje porque os nossos antepassados descobriram isso. Que a gente, quando se junta, fica mais forte, descobre maneiras, tecnologias de sobrevivência, de proteção. E aí a gente começa a pensar no projeto de Deus quando nos fez tão fracos. Se nós fôssemos fortes, a gente provavelmente estaria se resolvendo sozinho, como os predadores fazem. A gente olhando aqueles filmes sobre o mundo animal, etc., a gente vê que os predadores geralmente agem sozinhos. No máximo uma família, etc. Mas aqueles que são presas, o que eles fazem? Andam em manadas, andam juntos. E ele nos fez fracos por quê? Para a gente aprender a se juntar. Por que Deus não nos fez amebas? Ameba, para reproduzir, ela se reproduz sozinha. Vocês lembram da aula de ciências? Ela vai ficando grandona, depois vai fazendo cinturinha, 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 e puf, vira duas. Alguém já se reproduziu assim? Eu sei que a gente às vezes cresce muito, mas não vai acontecer de virar dois, infelizmente. Por que Deus nos deu essa obrigação de nos unirmos para sobreviver perante os predadores, de nos unirmos para nos reproduzirmos? Por que será? E depois, quando a gente começou a aprender, a trabalhar, a estudar no decorrer da evolução humana, a gente foi aprendendo lições semelhantes. Por quê? Se você pegar qualquer trabalho, por exemplo, para construir uma casa, e você chegar à conclusão de que você precisa de 7, 8 trabalhadores da construção civil, se você juntar 8 azulejistas, você vai construir nada. 8 encanadores, também não dá. 8 engenheiros, também não presta. 8 arquitetos, não sai do lugar. O que a gente precisa para construir uma casa? Da diferença, da diversidade. Por quê? Porque nós descobrimos no decorrer da evolução que uns de nós têm uma habilidade para uma coisa, outros têm para outra. E que a junção das habilidades é que faz o homem construir, evoluir, aprender, realizar, trabalhar. Todas as realizações do homem foram frutos da cooperação. E a cooperação entre os diferentes. Essa coisa moderna que tem da gente execrar os diferentes, como existe nas redes sociais, é anticivilizatório, é anti-humano. Porque foi a diferença, a capacidade de se relacionar com a diferença que fez a humanidade evoluir. Quando a gente quer eliminar o diferente, como no nazismo, como no racismo, como no sexismo, como no classismo, como em todas as formas de violência e dominação, a gente está dando um passo atrás e tirando a grande força do ser humano. Se todo mundo agisse dessa forma de tentar eliminar o que é diferente, a gente simplesmente sairia e seria banido da Terra. Porque os homens acham que são melhores que as mulheres. Até aí tudo bem, é verdade. Mas até os palmeirenses acham que são melhores que os santistas. Esse pode um negócio desse, não está mais aqui. Mas tem gente para tudo, né? Ricos se acham melhores do que pobres, e pobres do que ricos, e brancos, e negros, e brasileiros de argentinos, e judeus de palestinos, e por aí adiante. Nós estamos sempre nos achando melhores uns que os outros. E a partir desse sentimento é que surge todo tipo de violência. Violência à mulher, violência às gerações, violência às classes diferentes, às profissões entre si, entre os países e assim por diante.
diante do ser humano, cada um de nós constata a diferença, porque não há dois seres humanos que sejam iguais. Quando a gente luta por igualdade do homem com a mulher, do pobre com o rico, é uma igualdade jurídica, é uma igualdade perante a lei, perante o salário, perante o mercado de trabalho. Mas a mulher é igual ao homem? O rico é igual ao pobre, o branco igual ao negro? Não. E é muito bom que seja assim, porque você vai percebendo que a humanidade toda é uma escola com classes diferentes, ou professores diferentes, que vão, na medida que os alunos circulem pelos professores, eles vão adquirindo habilidades as mais variadas. Então, uma pessoa que passe pelo Japão vai aprender alguma coisa? Por exemplo, brasileiro, se ele reencarna no Japão, ele aprende alguma coisa? A valorização dos antepassados, a capacidade de pensar no bem coletivo, na coletividade, por exemplo. O japonês, se vier para o Brasil, aprende alguma coisa? Aí há dúvidas, né? Há dúvidas. No Japão, como é uma sociedade tradicionalista e as pessoas levam o seu sobrenome para os lugares, na Inglaterra também se faz isso, você é conhecido pelo seu sobrenome, você leva o sobrenome da família quando vai à escola. E quando fracassa na escola, quando deixa de passar de ano, você está desonrando o nome da família. Por isso é que acontecia mais no passado, mas ainda acontecem aquelas tragédias de não passar de ano e se matar. Quantos desses você já viu no Brasil? Levanta a mão quem já soube de alguém que não passou de ano e se matou. Não estou falando fazer festa, eu estou falando se matar. Eu. Por não passar de ano? Nós tivemos um caso que o Brasil foi gritante. Da escola militar, o aluno se suicidou porque colou na prova. Nossa. E os amigos disseram, foi bom que ele morreu, porque ele não prestava. Ele envergonhou a nossa turma e o nosso país. Isso foi no Brasil, no colégio militar. Eu lembro. Olha como surge esse ó aqui, né? É verdade. Há algumas situações, a gente até inveja os japoneses nessa maneira, nessa prática de suicídio, porque lá os políticos corruptos também se matam, né? Bom, deixa eu falar. A gente veio para a Terra e vai descobrindo pela sobrevivência perante os predadores, na reprodução, no trabalho mais concreto, no estudo, no desenvolvimento das tecnologias, na evolução, a necessidade de cooperar entre os diferentes. E a gente vai começando a perceber o projeto de Deus para a humanidade. Ele permite essa diferença toda e faz com que a gente se reencarne como se fosse uma dinâmica de grupo. Quem já foi numa escola, numa faculdade, sabe que às vezes os professores propõem uma dinâmica de grupo para nos ensinar alguns temas. E a Terra, a encarnação, é apenas uma dinâmica de grupo de Deus, onde a gente, caindo aqui, precisa comer. E para comer e não ser comido, você precisa se juntar. E se juntando, aí começa o nosso problema. Se juntar é sempre bom? Será à toa que quase todas as religiões tenham esse pressuposto de fazer um retiro, de fazer um mosteiro? Por quê? O que está por trás dessa concepção? Vamos sair da convivência, porque esse negócio de conviver faz mal para a gente. Será que é verdade isso? Faz mal ou não faz? É bom ou não é conviver? Quem não tem vontade, durante uma semana que seja, de passar um tempo sozinho? Fala a verdade.
Às vezes você passa o dia todo se relacionando com muita gente, você fala, eu quero ficar sozinho, pelo amor de Deus. Tinha até um dilema nas famílias tradicionais, que o homem passava a semana toda trabalhando, convivendo com outras pessoas, final de semana ele queria ficar em casa sozinho. A mulher passava a semana toda dentro de casa, final de semana queria sair para ver outras pessoas. Quer dizer, mais um desencontro entre homem e mulher, entre os muitos, né? Mas agora já o estresse já é democrático. Homens e mulheres já estamos estressados igualmente. Nós precisamos entender qual é o convite que está por trás dessa relação humana. Por que nós somos impulsionados por Deus, pela vida, pelas necessidades mais básicas a nos relacionar? E como nós temos agido nas relações humanas? Por exemplo, dá para você comparar relações humanas com esporte. E aí você pode falar que existem relações humanas perde-perde, onde você entra nela para perder, mas querendo que o outro perca mais que você ainda. Isso é parecido com boxe. Olha que coisa interessante, ou MMA, qualquer luta. A pessoa entra no ringue tendo a certeza que vai levar um murro na cara. O que você acha? Não, eu vou para um lugar para levar um murro na cara. Aí acaba a luta de MMA, o cara tá assim, ó, todo torto, e fala assim, eu ganhei. Aí ele olha e fala assim, ganhou o quê, mano? Ganhou o quê? Ah, eu tô assim estourado, mas o outro ficou mais. É perde-perde. Eu perco, mas o outro perde mais. Eu trabalho no judiciário. Trabalho com pessoas que estão fazendo divórcio, separação, disputa de guarda. Qualquer semelhança com MMA, impressionante o que as pessoas são capazes de fazer para ganhar de um ex. A gente faz de tudo. Marisa Monte falou o que a gente não faz por amor, mas gente, o que a gente não faz por ódio? É terrível. As pessoas fazem as alegações as mais descabidas. Seu marido colocava o seu filho no colo? Sim. Ele bebia final de semana? Tudo vira crime, vira uma faceta, e às vezes sem base nenhuma. E você às vezes ganha a guarda do teu filho à custa da destruição da figura da própria mãe, da figura do próprio pai. Quem ganhou? Quem ganhou uma guerra assim? Quem perdeu a gente sabe. A criança, um lado e outro. Quer dizer, todo mundo perdeu. Tem muitos lugares onde a gente vive pelo perde-perde. Por exemplo, debate político. O cara entra para acabar com o outro, sabendo que o outro vai vir com tudo para acabar com ele. Mas será que é só nos outros que isso acontece? Só no fórum que isso acontece? Eu já vi discussões conjugais onde as pessoas guardam mágoas de décadas atrás. Mágoas cultivadas. Por quê? Porque ele sabe que na hora do conflito vai vir mágoa de lá para cá. Aí eu tenho que ter munição para jogar daqui para lá. O que é isso? Perde-perde. O padrão de relação perde-perde. Eu sei que eu vou sair mal, mas eu quero que o outro saia pior. É muito edificante, não é? É uma coisa linda. É o ser humano. Mas tem um outro padrão que a gente pode lembrar do esporte tênis. No tênis, para eu ganhar, eu tenho que jogar a bola num lugar onde o outro não pega. Ou seja, para eu me dar bem, eu preciso que o outro perca. Tem relação humana assim? A relação comercial, como é que é?
Todo mundo que vai vender ou comprar um carro, principalmente usado, entra naquela negociação. Ali você percebe, vou fazer em tudo para o outro perder, porque para eu ganhar eu preciso que o outro perca. E isso acontece quase sempre, por todo lado. Mas há um terceiro esporte e um terceiro padrão de relações que leva a gente a pensar. Quem conhece na praia, já foi na praia, conhece o frescobol. Frescobol é quase a mesma coisa do tênis. Não valia nada. Para quem não olha de fora, assim, para quem não percebe as coisas, fala assim, é a mesma coisa, Maurício. O cara fica com uma raquete daqui, a bolinha no meio e um tacando pro outro. É a mesma coisa. É? Não. No frescobol, o objetivo é que a bola fique o máximo de tempo sem cair no chão. E aí eu preciso, se eu estou jogando frescobol, eu preciso jogar numa altura, numa velocidade exatas para o outro poder rebater. E o outro vai fazer a mesma coisa, vai tentar rebater do lado. Se eu estou jogando com a esquerda e ele jogando com a direita, fica a bolinha assim. Se cada um está jogando, se os dois estão jogando com a direita, vai ficar cruzando sempre, sempre deixando a bola do jeito exato que o outro precisa para rebater. Esse é o padrão de relação humana, ganha-ganha. Para eu ganhar no frescobol, eu preciso que o outro ganhe também. A Terra está passando por um momento de regeneração. Está passando por um momento de transição que vai passar de expiação e provas, que era um estágio baseado na dor, no perde-perde, no máximo no perde-ganha, onde a gente precisa, se sente obrigado a provocar dor no outro para poder sobreviver, acha que esse é o padrão, quando na verdade não é. E estamos finalmente começando a descobrir o ganha-ganha, que ainda está raro. Fala a verdade, quantos esportes você conhece desse jeito? Quase que não tem. E nas relações humanas então? Como é que é o tal do ganha-ganha? Difícil. Às vezes você encontra, mas não é comum ainda. O ganha-ganha, ele se expressa nas sutilezas. O ambiente escolar, por exemplo, ele é um ambiente altamente competitivo. No meu tempo de escola, ganhava medalhinha quando eu tinha trabalho. Só que eu estudava na escola do filho da diretora. E ele sempre fazia o melhor trabalho. Sempre. Nem uma medalhinha dava para ganhar. Não tinha jeito. E todo mundo sabia que o trabalho dele saía superior às capacidades dele. Vocês já entenderam? Sim, pode. Só que eu era filho da vice-diretora. Não tinha vantagem. Minha mãe nunca me ajudou a fazer o trabalho. Depois de eu apurrinhar a minha mãe por muito tempo, teve uma vez que era um trabalho de biografias, aquela enciclopédia Grandes Personagens da Nossa História. Aí eu peguei Santos Dumont e pedi ajuda para ela, como eu já vinha apurrinhando há anos, porque eu queria estar em medalhinha. Não teve jeito. Mais uma vez ela falou, não vou fazer o trabalho por você. O máximo que ela fez foi fazer uma apresentação do trabalho na forma de um balão. E aí o meu trabalho saiu no formato de um balão. Saiu bonito, saiu um original. E aí eu ganhei minha medalhinha. Mas ela não fez o trabalho para mim, mas ela ajudou nesse sentido. Quer ver como é que são as relações, a aparência do ganha-perde? Eu queria trucidar o filho da diretora, com a diretora junto. É porque para eu ganhar a medalhinha eu precisava trucidar o outro. Essa era a primeira lição do espiritualizado Maurício. Um ser superior que não tem nenhum problema assim, nenhuma dessas
Achestas humanas. Só que quando a gente descobre as relações dentro de uma escola, a gente percebe que as coisas não são como a aparência nos diz. Porque se tiver 2 alunos que gostam mais, sabem mais uma matéria, qualquer que seja, e você tiver um egoísta, um competitivo e um cooperativo, o que vai acontecer? O que tende a acontecer? Só por exercício de raciocínio, vamos imaginar que os 2 sejam nível 8 e o resto da classe nível 4. Aquele egoísta que fala assim, peraí, para o meu 8 aparecer mais, é preciso que os outros sejam 3. Porque se eu der mole para os outros, o meu 8 não vai aparecer. Aí ele pensa o quê? Tá saindo? Aí ele pensa o quê? Não vou falar para ninguém que eu sei mais, não vou ajudar ninguém a estudar. E fica na dele. Esse tira 8. Aquele outro, se ele for cooperativo, ele começa a ajudar os colegas. Só que, meu amigo, aí é que entra o pulo do gato. Porque quando você vai ajudar os seus colegas a aprender uma matéria, você aprende mais. E aquele que era nível 8 vai tirar 9. Pouca gente entende o que eu estou falando. Pouca gente já percebeu a perspicácia do 12º passo dos Alcoólicos Anônimos, que fala que um alcoólico só vai consolidar um processo de melhoria, se não de cura, porque não se fala de cura em Alcoólicos Anônimos. Ele consolida no 12º passo, que é ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema dele. Ou seja, é na solidariedade que você realmente se melhora, consolida a sua melhoria. Não adianta você vir para uma religião e saber de cor o Evangelho. Nossa, hoje em dia, fala a verdade, vem um palestrista qualquer e fala capítulos e versículos de uma passagem, o cara é bom. Se o cara fala, se ele só citar Jesus, ele é mais ou menos. Mas se ele citar e falar capítulos e versículos, esse deve ser bacana. Pois Jesus foi muito claro quando falou: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Capítulo e versículo eu não sei. Alguém sabe? Nem eu que dou o evangelho. Tá mal o negócio. Jesus vem falando há muito tempo que nós precisamos de uma outra prática. Os guias espirituais na Terra, que são trabalhadores de Jesus, estão falando que a gente precisa de uma outra prática. Os nossos anjos da guarda trouxeram aqui hoje a gente, e você pode falar, é para tirar o quebranto, é para tirar o encosto. Tá, você pensa isso, tanto faz. Mas o quebranto e o encosto, ou todo o mal-estar que você pode estar tendo, ele vem por um baixo padrão vibracional que você tem atraído para a tua vida. Aí você vem aqui, tiram, vai para a rua, continua com o mesmo padrão, angaria as energias distorcidas novamente. Não tem jeito, minha gente. E depois você ainda sai xingando os sentimentos. Esses médios fracos que tem. Fazendo altério. E fui com ela, não deu certo, vou com a outra. Aí você fica até gentil na fila. Você está percebendo que vai pegar ela e fala assim, não, pode passar na frente. Passar na frente, aí passa os dois assim, você fala, opa, finalmente consegui pegar ela, que eu acho que é mais forte aquela. E você vai se iludindo. A vida muda, muda e não muda. A gente muda de presidente e o Brasil não melhora. A gente muda de marido e a vida não melhora. E a gente vai se iludindo e muda de centro espírita, e muda de religião, e muda de um monte de coisa, e a vida não melhora. Por que será? Por quê? Porque o problema e a solução da nossa vida não está lá fora, está aqui dentro. E quando nós resolvemos deixar
essa ferramenta da competição, da humilhação que a gente tem usado até agora, para usar a ferramenta da solidariedade, da compaixão, da empatia. Esses verdadeiros convites do Cristo. Cristo não convidou a comer hóstia. Cristo não convidou a pagar dízimo. Cristo não convidou a ouvir palestra. Não são as coisas externas, nenhum rito externo nos melhora, nem mesmo religioso. O que nos melhora é a transformação interior. Leiamos Jesus na sua essência, no seu convite de amor, que ele se realiza a cada relação humana, a cada situação, a cada relação com animais, com plantas, a cada momento da vida. É para isso que nós somos chamados por Jesus. Não para ter correntinha de ouro no pescoço, não para ter Bíblia no canto da sala. Kardec foi iluminado quando ele aceitou como lema do Espiritismo, que era dominado o ambiente religioso na Europa era dominado por uma máxima: fora da igreja não há salvação. Só quem fosse católico ia para o céu. Quem acredita nisso? Isso é impossível, né? Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios vai perceber que não é verdade. Mas quando vem para o Espiritismo fala: quem é espírita, agora seus problemas se acabaram. Não. Fora da caridade não há salvação. E você pode ser espírita, pode ser ateu. O que interessa é a atitude perante a vida, atitude perante as relações. Com que atitude você está? Eu estava vindo para cá com a certeza que eu ia melhorar. Alivia. Venha sempre que estiver sobrecarregado. Aqui você vai receber o alívio. Mas com a certeza de que a transformação da tua vida está em ver e praticar a fraternidade, a compaixão, a caridade. Fora disso, não há salvação. Obrigado, gente.